tenho 44 anos de idade, sou pai de 5 filhos, avô de 6 netos. E eu já vi muita coisa acontecendo, embora seja um pouco mais novo que alguns aqui no conceito cristão e principalmente no conceito evangélico. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês logo de início. Ao invés de vocês me perguntarem, eu vou perguntar para vocês. 31 de outubro de 1517, surge um camarada chamado Martinho Lutero, que ele vai lá, diz a história, que ele vai pregar lá as 95 teses na porta da catedral, na verdade da universidade que ficava dentro da catedral de Wittenberg, na Alemanha. Dentro desse contexto, só queria fazer uma pergunta para vocês, para que fique na mente de vocês e vocês depois me respondam. A ideia era que Lutero fizesse com que a Igreja Católica pensasse a respeito do que ela estava fazendo. Tranquilo até aí? Tranquilo? E se a Igreja Católica aceitasse as teses de Lutero, o que aconteceria conosco? Fica essa pergunta para vocês. Tá bom? Vão pensando que eu vou querer alguma resposta, ou então pelo menos umas 2 ou 3 respostas de vocês. Tá bom? Ficou pesado, né? O Lucas falou. É interessante você pensar nisso, né? Porque a ideia é, nós surgimos, entre aspas, de Lutero. E se a Igreja Católica aceitasse as teses de Lutero? Estaríamos aqui hoje? Sim ou não? Ninguém responde. Mas vou deixar para vocês. Vão pensando. Porque é uma dogmática a se tratar sobre isso. Esse é assunto de doutorado. O pessoal fica muito confuso em se tratando disso aí. Mas, por que eu coloquei ali uma perspectiva histórica, filosófica e teológica? Porque quem gosta de história aí? Só a sua mãe. Ninguém gosta de história? Se vocês não gostam de história, eu sinto muito dizer que vocês também não gostam de teologia. Porque a teologia perpassa pela história. Se você não gosta de história, eu acho que a partir de hoje você vai começar a gostar. Porque se você precisa da história para que ela narre a teologia. A teologia ela surge dentro da história, não ao contrário. Então a gente precisa trabalhar esse pensamento. E é legal a gente tratar o assunto da reforma protestante não como culto, mas sim como palestra, sim como aula, porque o interesse vai surgindo mais profundo. Isso é matéria de 1 ano de seminário. Eu tentei resumir aqui o máximo possível. Vai faltar tempo para contar tudo, mas numa outra oportunidade a gente volta para completar essa aula. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa perspectiva histórica, porque a reforma ela começa não em Lutero, não em Zwinglio, não em Erasmo de Roterdã, em nenhum desses personagens que todo mundo já conhece. Vão anotando, quem quiser anotar, vai anotando, que de repente eu posso fazer algumas perguntas. Ela começa em 54 depois de Cristo e vai até o ano de 311, com o imperador Diocleciano, um cara que destruiu os poucos cristãos que ainda existiam do tempo, dos ensinamentos dos apóstolos. Então Diocleciano ele acaba com a igreja, ele detona a igreja. Então, em 54, Nero ele cria uma perseguição que ele mata muitos cristãos, quase todos. Os cristãos tiveram que fugir para as cavernas para poder fugir dessa perseguição. E essa perseguição vai, essa mais severa, até 311 depois de Cristo. Aí eu deixei um texto ali na cidade de James, que é bem saltado para nós hoje. Diz assim tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou, sim ou não? Amém. Amém? Certeza. Deus pode renovar o que já passou? Hein? Então as lições do passado elas transformam o presente e projetam o futuro. Esse é o nosso pensamento que tem que perdurar até a volta de Jesus. Muitos pensam que a reforma protestante ela começa com Lutero. Na verdade, muitos personagens, principalmente
os pré-reformadores, né, eles vieram muitos, 300 anos antes de Lutero, já lutando com esse pensamento. Porque a verdade é que quando a igreja, e aí nós vamos estou fazendo uma síntese para a gente não demorar muito, quando a igreja, em 323 mais ou menos, Constantino ele decreta pelo Edito de Milão que os crentes não precisariam mais ser perseguidos, a igreja ela começa a crescer, os crentes começam a se massificar. Então nós vamos passar aqui para vocês alguns pós e alguns contras acerca disso. Porque ao mesmo tempo que ele... O que era um edito? Né? Era uma ordem, era um documento, né, que ordenava a não perseguição dos cristãos. Mas dentro desse documento tinha alguns pormenores que a gente vai passar aqui hoje. Ao mesmo tempo que beneficiava os seguidores de Cristo, eles também faziam uma forma, criavam uma forma, melhor dizendo, para poder atrelar os desejos de Constantino à realidade daquilo que seria a religião máter, né? A principal religião do Império Romano, chamada religião cristã. Passa aí, por favor. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, a reforma protestante não foi tão somente um movimento religioso. É isso que muita gente... Por isso que eu amo história, filosofia, tenho esse entendimento de aprender. Porque se você for perguntar para qualquer pessoa, hoje, ela fala, o que foi a reforma? A reforma protestante, um movimento religioso que surgiu, por causa deles que nós estamos aqui. A grande maioria vai responder isso. Mas a verdade é que ela foi mais um movimento intelectual que religioso. A reforma protestante ela se torna mais um movimento intelectual do que religioso, a gente vai ver daqui a alguns slides sobre isso. A reforma foi um motor que conduziu a Alemanha e outros países da Europa à liberdade religiosa, social, política, cultural e econômica. Prestaram bem atenção? Liberdade religiosa, porque o poder, tanto religioso, social, político, cultural e econômico, estava na mão da Igreja Católica Apostólica Romana, atrelado ao Império, o Império Sacro, Germânico e Romano, né, que a Roma tomava conta ali do país dela, pegava um pedacinho da África, subia até a Alemanha, descia na Suíça e ia embora. O Império Romano foi muito grande, então era chamado Império Sacro Romano Germânico, né? Eles eram que conduziam toda essa parte religiosa, social, cultural, política junto com a igreja. Seus desdobramentos serviram de ponte entre o Renascimento e o Iluminismo, desaguando mais tarde no largo estuário das revoluções americana e francesa. Ou seja, tudo começa, tá de volta, tudo começa porque principalmente os camponeses estavam chateadíssimos com a Igreja Católica Apostólica Romana. É bom deixar bem frisado, porque a palavra católica ela significa universal, né? Então, Igreja Católica Apostólica somos nós, para quem ainda não sabe. E apostólica porque nós viemos do credo apostólico, não romano, mas dos apóstolos de Cristo. Então, se você não sabe, você fica sabendo agora. Então, nós somos até o apostólico, nós estamos juntos. Agora, quando cai para o romano, o negócio pega. Então, tudo perpassava pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o povo estava começando a ficar meio temeroso com isso tudo. E começaram a entender, a partir dos pré-reformadores, eles começaram a massificar esse ensinamento com os camponeses, de que a Igreja Católica Apostólica e Romana estavam tratando a Bíblia simplesmente como um livro. Martinho Lutero tivesse a noção da dimensão das transformações, das quais aquele momento seria o marco inaugural. Ele queria o debate e por isso afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, num texto que convidava quem não pudesse estar presente a apresentar suas ideias por escrito. Esse é o ponto inicial da nossa palestra. Por quê? Todo mundo pensa que Lutero se rebela contra a igreja e nessa rebeldia, ao ele ler Romanos 1,17, ele vai escrevendo
as 95 teses. Só que não. É aí que está o problema da coisa. Lutero não se rebela contra a igreja. Essa prática de pregar alguma coisa na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, era uma prática normal e cultural local. Por quê? Ele era, além de ser monge agostiniano, padre, enfim, ele era também doutor em teologia e professor da faculdade, da Universidade de Wittenberg. E os alunos, bem como os professores e diretores daquela instituição, eles tinham, por cultura, escrever, por exemplo, vamos ilustrar como os dias de hoje, né? O pastor Elton escreve um memorando: hoje haverá reunião dos obreiros da igreja. Ele vai e prega na porta da igreja. É como se fosse um mural da universidade. Então, quem quisesse fazer um grupo de estudos, tinha que colocar lá, grupo de estudos, alguma coisa, tal, dá um nome aí, com os alunos, tal, a tese que nós vamos debater é essa, e pregava na porta da igreja. Isso era cultural. Não é que, como muitos ensinam de forma errada, que o camarada Lutero foi para casa e leu Romanos 17, escreveu e por rebeldia botou lá na porta da catedral. Não. Uma afronta. Como se fosse uma afronta. Não. A história vai narrar a cultura da Alemanha na Idade Média assim. Os alunos escreviam e colocavam, tanto é que a porta da universidade, da catedral, é lotada de papéis, convidando para um debate, convidando para uma reunião. E ali no finalzinho você pode ver, ele afixa essas 95 teses, e num texto em que ele não só afixa, mas ele convida quem não puder estar presente no dia, 31 de outubro de 1517, pudesse mandar suas ideias, para que eles pudessem debater depois. Então a ideia que Lutero era um rebelde já cai por terra aí, porque é uma prática cultural, tanto de professores quanto de universitários locais. A Igreja Católica passara a conceder o perdão mediante a contribuição financeira. Vamos chegar lá. Lutero considerava que isso era a venda do perdão, o qual só poderia ser concedido por Deus diante do arrependimento e da fé. Eram curtas as teses de Lutero, mais profundas, como a de número 76, que diz: as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais. Foi o começo do fim de uma era. Por quê? Porque as reformas elas aconteceram na Europa. Reforma que começa em Lutero, mas por pouco tempo. E aí ela se espalha na Suíça, depois Genebra, Estrasburgo, Escócia, Inglaterra. Então foram reformas contra esse tudo. Quando na verdade ele não queria sair da igreja católica. Lutero não queria sair, porque ele amava a igreja. Ele amava a igreja. Ele queria que a igreja de fato, de verdade, voltasse à essência bíblica do que é ser igreja. O que a gente pensa como Europa parece que é só Roma, né? Parece que é só Roma. Mas, por exemplo, Zwinglio, que era contemporâneo de Lutero, ele começa a mesma reforma, só que lá em Zurique. Então, são cidades que parecem distantes entre si, mas dentro do contexto europeu é tudo perto. Só que os pensamentos diferentes. Sim, os pensamentos diferentes. Por exemplo, quando eu dei aula lá na Itaguaí sobre avivamento, tudo acontecia ali dentro da República Tcheca, que pertencia à Alemanha, por volta de 1648 mais ou menos. Então, acontecia tudo ali naquele bolo todo depois que foi para a Inglaterra, depois que atravessou ali o canal e foi para a Inglaterra. Então a gente pensa que começa no centrão, e vai depois para se espalhando, mas não, às vezes começa numa cidade pequena, uma pessoa apenas, e se espalha para os grandes centros. É como se começasse uma reforma em Leeds, um lugar tão pequeno, não teria tanta visibilidade. Por exemplo, tem um reformador em Leeds lutando, mas aí começa um mesmo reformador lá na Avenida Paulista da igreja. Entendeu? Hoje em dia a visibilidade seria maior, você quer dizer,
Vamos lá. Passa. Vou passar. Aí eu já falei, né? A perseguição do Império Romano, a brutal e severa perseguição de Diocleciano, se teve fim com a promulgação por Galera do Edito da Tolerância, no dia 30 de abril de 311. A partir daqui, começaram a diminuir, né, as perseguições no início do terceiro século. Foram abertos cárceres e pedreiros e deles brotou uma corrente humana de pessoas aleijadas, arrebentadas e tortas, mas exultantes com a face brilhando no fulgor pela glória de Deus. Hoje, e aí eu queria deixar um pouquinho. A gente, quando estuda a história, principalmente a história da igreja, a gente se depara com algumas realidades como essa que dificilmente irão acontecer. Acontecem hoje e irão acontecer no futuro. Porque hoje ninguém mais quer ser arrebentado, torto, aleijado por amor à obra de Deus. Ninguém mais quer fazer isso. Hoje a gente ficou muito fácil, né, por causa do advento do neopentecostalismo, nem do pentecostalismo, mas do neopentecostalismo. Hoje ninguém mais quer se matar pela obra, quer que a obra se mate por eles. Tem? Exatamente. Exatamente. Então a questão toda é de um Deus que passa a ser servo, né? E não dos servos que buscam a perfeição para adorar a Deus com mais sensatez, com mais devoção, com mais adoração. Então, quando Diocleciano, quando o Galélio, na verdade, depois de Diocleciano, ele libera esse edito de tolerância, ele abre as portas das prisões. E quando ele abre as portas das prisões, cristãos que ainda não estavam, eu costumo dizer que ele não tinha dado tempo de morrer, mas eles já estavam aleijados, arrebentados, desfigurados, porque eles não negaram a fé em Cristo Jesus. Sim. Então o Edito de Milão, ele faz cessar a perseguição aos cristãos, devolvendo-lhes igrejas, cemitérios e outras propriedades que haviam sido confiscadas pelo Império Romano. Mesmo sobre a chibaca e a espada, a igreja cresceu, como diz Tertuliano. O sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do Evangelho. É muito interessante, porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Hoje é o contrário. Hoje, quanto mais a igreja persegue, mais você vê portas fechando. Porque de fato o pessoal pensa que igreja são as portas, é o tempo. Quando você vai observar que a igreja somos, eu e você, eles tentaram parar as pessoas. A igreja são as pessoas. Então, enquanto as pessoas não morriam, aquela igreja também não morria. Só que aí, quando se passava o ensinamento de um para o outro, a igreja jamais morre. Só que hoje, a igreja não quer aprender mais nada. Hoje a igreja só quer o quê? Receber. Exatamente. Vamos lá, eu vou tentar adiantar aí. Quem tiver pergunta, como a nossa irmã Sandra, né? Nossa irmã Sandra, vai anotando aí para a gente poder tentar responder um pouquinho mais à frente, para a gente tentar chegar no pensamento aí pelo menos da reforma. Então vamos lá. A perseguição, longe de fazer a igreja recuar, tornou-se mais ousada. Longe de destruí-la, fez com que ela se multiplicasse. De fato, a igreja se multiplicou. A igreja virou uma fortaleza. A igreja deixou de ser perseguida, ela é perseguida, e o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império. Quem fez? Quem fez a religião ser o cristianismo ser a religião do Império Romano? Pode responder, pode responder. Quem foi? Constantino? Foi? Foi, gente? Quem acha que foi Constantino? Quem foi que bateu o martelo que o cristianismo seria a religião oficial? Quem bateu o martelo é Constantino, né? Vamos supor aqui, pouquíssimo tempo antes, 5 anos no máximo, os cristãos estavam presos. Os cristãos estavam morrendo porque eram seguidores de Cristo. Agora, 5 anos depois, os cristãos estão sendo aplaudidos. Porque o imperador teve a ideia de transformar o cristianismo na religião do império.
agora ninguém pode perseguir cristão, gente. Eu sou cristão só se quiser perseguir o imperador para morrer. Você acha que alguém vai querer perseguir o imperador? Então, deu o que deu. Antes provocava a fúria dos imperadores, agora arranca seus aplausos. Vamos lá. Quais eram os privilégios? Né? Lembrando que nós estamos entendendo a síntese histórica da Reforma Protestante. Declaração Oficial do Estado. Os privilégios de ser cristão. Vamos lá. Todo mundo gosta. Vamos tentar ler junto? Eu vou contar até 3, vocês começam. 1, 2, 3. Rápido crescimento numérico, isenção de encargos públicos ao clero, proibição de sacrifícios para mãos em casa, privilégio de pessoas jurídicas para a igreja, proibição do trabalho dominical, donativos ao clero. Maravilha, né? Ser crente era muito tranquilo, ser cristão era muito bom. Vai para o outro, você vê. A igreja perdeu o poder espiritual e buscou preencher esse vazio com o poder econômico e político. A igreja tornou-se rica, opulenta, influente, mas perdeu a sua fonte de vida abundante. Gente, nós estamos falando de 3º século. Você vê quando começou a prática errônea do famigerado agora cristianismo. A igreja tinha dinheiro, mas não tinha poder. Tinha a bênção do imperador, mas não a aprovação do céu. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que ficar coçando na sua cabeça agora. Tem muita gente hoje que diz que igreja e política não se discute. Não é isso? Fala por aí. Política e igreja não andam juntas. Vamos falar sobre o Estado, né? Melhor. Então tem muita gente falando que a igreja e a política não andam juntas. Porque a prática de política e igreja vem desde 313 depois de Cristo. E olha o que acontece. A igreja, como nós conhecíamos, até a perseguição de 311, ela deixou de existir. Porque uma vez o Estado tomando conta da igreja, aqui toma conta dele, tudo passava na mão do imperador. E aí ficava fácil de você dominar a igreja, dominar os crentes, dominar os cristãos. A partir do momento que o governo toma conta, só que o governo vai tomar uma rasteira depois, quando a igreja toma conta do império. A gente vai ver, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Pode passar. Heresias gritantes introduzidas no meio da igreja: oração pelos mortos, sinal da cruz, uso de velas, veneração dos anjos e santos falecidos, uso de imagens de escultura como objeto de veneração, missa como sacrifício incruento de Cristo, exaltação de Maria como mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, rainha do céu. Tem algum erro na Maria aqui? Vamos lá. Tem algum erro na Maria aqui? A gente estudou a revisão de Tem? Quem já estudaram, então fala. O que ela não é? Mãe de Deus. O que ela não é? Mãe de Deus, rainha do céu. Não, ela não é mãe de Deus? Ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. Não, depende não. Ela é ou ela não é? Ela é Deus encarnado. Mãe de Deus encarnado. Mas não é? É. Então aqui está qual é? Ela é intercessora? Não. Mediadora? Não. Corredentora? Não. Rainha do céu? Então, o que ela só aqui? Nós estamos falando, antes de entrar isso tudo aqui, nós estamos falando de um período de 250 anos. Então nós estamos falando de Policarpo, de Tertuliano, de Agostinho de Hipona. A gente está falando desse povo todo, que são os pais apostólicos. Eles são os discípulos. O primeiro discípulo a iniciar uma teologia é Policarpo, que é o discípulo direto de João. Então, ele começa a disseminar a teologia dos apóstolos. Aí abrange Tertuliano, Agostinho de Hipona e tal. Então, quando esse pessoal começa a ensinar e tentar fazer a manutenção de Cristo, dos seguidores de Cristo, aí vem os imperadores e começa a perseguir os cristãos, prender, matar. Isso é importante para a gente tentar se situar onde isso tudo acontece. Eu vim aqui na Bíblia, né, que fala sobre quando o Apocalipse foi escrito, 90 até 95 depois de Cristo. Então, 95 depois de Cristo tinha um apóstolo vivo. João ele vai morrer com mais ou menos 98 anos.
Então ele escreve o Apocalipse entre 92 e 95. Então, aí de 95 a 300 e pouco eram os pais da igreja. Isso, Eram os pais da igreja. E depois começa agora a igreja católica. Isso, vamos passar, senão a gente vai entrar numa vertente que não é nossa. Vamos lá? Eles vêm aí, vem a instrução, doutrina do purgatório, agora, enfim, né, aquilo que vocês já conhecem muito bem, celibato, rosário e vamos embora. A igreja começa a inventar um monte de coisa. O estado de decadência e a apostasia da igreja urgia uma reforma, ou seja, a igreja que crescia, vamos prestar bastante atenção nisso, a igreja que crescia durante a perseguição, ela começou a cair em decadência quando ela, teoricamente, ganha poder do Estado. Ou seja, ela é uma igreja anônima, vamos dizer assim, uma linguagem mais portuguesada, né? Digamos assim. Ela surgia anônima de Cristo, dos apóstolos de Atos capítulo 2, até 313. Ela é uma igreja anônima, sem poder de Estado. E ela crescia muito. E tanto é que ela tomou conta de todo o Império Romano da época. Agora, ela já pautada no Estado, com lei, com tudo, os cristianismos agora é nossa religião, ela cai em decadência. Por quê? Porque Constantino, por não ser cristão, ele faz a adequação dos deuses dentro do cristianismo. E aí a igreja começa a cair, começa a surgir o primeiro episcopado clerical da Igreja Católica Apostólica Romana, coisa que na Bíblia não existe, né? E eles começam a inventar. E aí Mateus 16, 18, né? Edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em algumas versões diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Vai! Aí começa também a Inquisição, né? Que tudo isso aqui começa a partir de 1138. Inquisição, venda de indulgência, doutrina. Quem sabe, vamos lá, pergunta valendo um doce que ela vai dar. Vai! Estou cheio de dívida aqui já. Quem sabe o que é essa doutrina? Quem sabe o que é transubstanciação? Eu sei. Quem sabe o que é? Existem dois termos: transubstanciação e consubstanciação. Deixar mais fácil, não precisa falar o que é, não. Fazem parte. Dá o que, gente? Fazem parte do quê? Da ceia. Quem falou? Seu irmão, anota aí, seu dever para ele. Não, tá aí? Então, confissão auricular. O que é confissão auricular? É o famoso? Também. Mas é aquela confissão dentro do confessionário, né? Adoração da hóstia, proibição da Bíblia aos leigos. Isso aqui perdura. Isso aqui perdura até 1450. Só quem poderia ler a Bíblia era o clero. E nem o baixo clero poderia, só o alto clero. Depois a gente vai estudar sobre isso também. Né? O que significa alto clero e baixo clero. A proibição do cálice ao povo na comunhão. Isso aqui, tanto é que todos os bispos, padres e cardeais eram bêbados, né? Por natureza. Porque o cálice era vinho mesmo, só quem poderia beber é o padre, o bispo, o cardeal, enfim. Doutrina dos 7 sacramentos e muito mais. Surgimento da Renascença ou Renascimento no final do século XIV, e graças ao Renascimento, foi ele que fez com que a reforma protestante acontecesse. Né? E no início do século XV, no norte da Itália. A Renascença foi um movimento cultural que tirou o domínio de Roma, o controle da economia, das artes, da ciência, da política e da religião, por causa do Renascimento. O Renascimento foi um movimento que brigou diretamente com Roma e com a igreja para tirar todo o poderio, todo o controle das mãos da igreja. Se não fosse o Renascimento, a reforma protestante não acontecia. Cheguei na metade, já está quase nós embora. Passou já? Passei já? Então, a Renascença produziu também uma volta aos clássicos. Assim, começou-se a estudar o Novo Testamento original da língua grega, conseguindo enxergar quantas distorções foram introduzidas no cristianismo. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? O Renascimento, como ele tira o poder de Roma, Roma controlava o intelecto do povo. Né? E como no Renascimento, ali no final do século XIV,
ele traz de volta o ensino grego do Novo Testamento. Então, em 1450 ocorreu também a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, possibilitando a impressão de vários exemplares da Bíblia. Lembrando que quando Gutenberg ele inventa a imprensa, o primeiro exemplar a primeira coisa que ele imprime é a Bíblia. Porém, a pedido do clero, ele imprime 180 exemplares da Bíblia em latim, baseado na Vulgata Latina. Então, até aquele momento, não havia tradução da Bíblia para, por exemplo, o alemão, né? Só havia 180 exemplares no latim, infelizmente. Aí nós vemos algumas áreas que a Renascença tocou e acabou com o absolutismo da igreja. A economia, por exemplo. A igreja romana mantinha total controle sobre a economia. O pessoal só era pobre porque a igreja segurava o dinheiro. É diferente de hoje? Não. É diferente de hoje? A igreja, a localidade onde existia a igreja era pobre, porque a igreja era que tinha o poder sobre a economia. Era ela que segurava o dinheiro. Por isso que o local não produzia, não prosperava, por assim dizer, né? E a política econômica incentivava o voto à pobreza, tá vendo? Então, o intelecto, quando você detém o intelecto, você consegue iludir qualquer pessoa. Com certeza. Então, como ela tinha o poder sobre a economia, ela inventa o voto de pobreza. Enquanto seus cofres se abarrotavam de dinheiro. Ou seja, ser pobre era uma virtude. Porque ela falou que era o voto de pobreza. Se você fez o voto de pobreza, meu filho, você é um virtuoso perante Deus. Porque o monge agostiniano, que era a classe que Lutero estudou, era uma das classes, a escola agostiniana era a escola mais doutrinária do que os monges seguiam. A escola mais ferrenha. Aí a gente pode pensar, né? A gente pode subjetivamente, né, pensar, não afirmando, mas pensando por ser uma escola ferrenha, era uma escola que prezava pelo ensino do latim, de repente pelo ensino do grego, né? E aí a gente pode pensar, o rapaz ele leu bem, massificou isso, tanto é que escreveu livros posteriores a isso. Mas eu não posso afirmar que os outros monges também, porque é muito fácil, a história ela marca a pessoa, né? Então marcou Lutero, mas e os outros monges? Aí isso, né, a gente não pode ter essa afirmação. Vamos lá, não obstante o sucesso da reforma protestante ser muitas vezes atribuído a Lutero, outros antes dele foram usados como precursores do movimento reformista. Sem dúvida, Lutero teve seu valor, principalmente porque soube entender que era o tempo oportuno, mas os movimentos precursores da reforma foram o alicerce que lhe deu firmeza para a reforma protestante. Vamos lá. John Wycliffe, é ele aí, reformador. Se for até o final, a gente vai ter uma sair daqui. Vamos lá. Nascido na Inglaterra, filho de camponeses, viveu durante a época do cativeiro babilônico do papado. Né? Cativeiro babilônico entre aspas, né? A época que o papado começava a perseguir os pré-reformadores. Né? Ele era um erudito, mestre, ele era professor da Universidade de Oxford, onde ele também estudou e passou a maior parte da sua vida. Era polemista, demolidor, escritor, fluente e pregador ungido. Ele era pregador ungido mesmo. Pregador. Ele batia de frente com a igreja fora. Vamos lá, pula. Foi iluminado estrela da alva da reforma, ou seja, a partir dele, que Lutero baseia os seus estudos. A partir de John Wycliffe, por isso que a estrela alva é da onde surgiu a ideia da reforma. Né? Era respeitado em todas as classes sociais. Identificava-se com os pobres, interessado pelos seus problemas, coisa que a Igreja Católica nunca fez. E ele, detalhe, ele também era padre, né? Identificava-se, expunha eles as escrituras numa linguagem simples, escondido também. Pegava um grupo de pobres, né, por assim dizer, pessoas menos favorecidas, e como a gente estava aqui, ele expunha a palavra de Deus assim, para eles, que eles não sabiam ler também. Os fidalgos eram seus amigos, os fidalgos era a elite,
né, da Europa. Porém, eles os ajudavam a resistir ao clero. Eles tinham dinheiro, não queriam dar o dinheiro mais para a igreja católica, porque a católica pegava tudo, e ele falava assim, gente, vamos bater o pé, não entrega não, o dinheiro é de vocês. E aí, Batista de frente começou a resistência contra a igreja católica. Quando ele não fizer isso no poder, os habitantes do papado começou a possibilidade, a teoria da transubstanciação, que é o que, gente? É o que mesmo? Já sabe, já? Já sabe já o que é? A transubstanciação? O corpo. E o vinho é? Sangue. Literal. Eu admiro o Zueno, o exemplo que a gente vai chegar lá, calma aí. A gente vai chegar lá. Maravilhoso. Tá, olha o que ele falava que era a transubstanciação: magia e superstição. Vai. É isso. Defendia a tese que a verdadeira igreja é formada pelos eleitos de Deus e não pelos poderosos eclesiásticos. É mentira ou é verdade isso? Verdade. Hã? Quem falou verdade? Quem falou? Lucas, por quê? Aí já quer. Você não dá só você também. O cara responde, pode fazer. Não, mesmo assim ou não? A igreja é formada pelos eleitos, não. É mesmo? Está firme na sua convicção? E por que ela não é formada também pelos poderosos eclesiásticos? Porque nem todos os poderosos eclesiásticos são eleitos. É? Saiu pela gente. Escorregando na caixa de banana. Escorregando na caixa de banana, mas tá bom. Iniciou com grande bravura a tradução da Bíblia para o inglês em 1328. A língua comum do povo. Nós estamos falando aqui da Inglaterra. Compreendi que a autoridade da igreja não está em sua hierarquia, nem na tradição, mas na palavra de Deus, e foi duramente perseguido por quem? Pela igreja. Porque quando ele falava que a igreja, o poder da igreja, né, a autoridade da igreja não está na sua hierarquia. Hoje nós temos o que nas igrejas? Tem, né? Então, conforme vai aumentando o cargo eclesiástico, vai aumentando o quê? Poderoso. Vamos lá, gente, vai. Vai ficando mais poderoso, tem mais domínio, tem mais voz. Tem alguma coisa diferente da época das trevas? Não, e hoje você vê no dia de hoje, estava conversando com o Juninho aqui da igreja, né? Hoje ele está trabalhando. Você vê hoje, isso é tão nítido. Você pega um pastor hoje, não sou contra uma igreja grande, mas de uma igreja muito grande, muito poderosa financeiramente, e automaticamente o pastor com isso, a finança dele aumenta, se torna um pastor poderoso também. Esse cara, ele é respeitado muitas das vezes na roda dos ímpios. Pelo seu poder, pelo tamanho da sua igreja, não pelo cristianismo. O dinheiro que traz isso. É exatamente isso. O dinheiro que traz a glória do poder e tal. Enfim, para resumir, hoje acontece muito isso no meio que a gente chama de protestante, né? É o que nós estamos falando aqui. Né? Acontece no meio protestante. Não está tendo uma inversão de valores? 1328, John Wycliffe luta para que isso acabe. Ele era um pré-reformador. Ele estava lutando para que a igreja reformasse e isso acabasse. Hoje é o contrário. Hoje os protestantes estão inseridos nesse meio. Hoje a autoridade eclesiástica que os pré-reformadores lutavam contra, hoje está a favor do protestantismo. Só para a gente descontrair dele. Mas o que acontece é que o povo que lutava contra isso é o povo que hoje é a favor. É aí que está a incoerência teológica, está aí. Porque a história vai falar que os pré-reformadores, eles lutavam contra. E aquilo que eles reformaram, que se tornou os protestantes, posteriormente, hoje, né, no caso, estão a favor disso tudo. A gente vê, eu acho muito legal, eu estava lendo sobre, eu me identifiquei muito com o John Wycliffe. Eu acho muito legal isso daí, da história, é que Deus, ele não opera só no milagre. Porque assim, às vezes a gente pegou um jargão que Deus, ele não chama pessoas capacitadas, mas capacita os escolhidos. Eu acho que isso não é uma via de regra.
É uma realidade, Deus capacita as coisas, mas muitas vezes ele chama pessoas capacitadas. Nessa pré-reforma, ele chama pessoas inteligentes, de intelecto. É necessário o intelecto. Também pessoas poderosas financeiramente, porque eles eram poderosos financeiramente para custear essa reforma, que a reforma teve. Vamos lá, para a gente adiantar. Eu entendi o que você falou. O grande problema é que hoje o intelectual, dentro do cenário cristão, hoje é considerado como aquele que vai de contra aquilo que Deus quer fazer na igreja. A verdade é essa. Se você chega pregando sobre muitas coisas que a igreja hoje faz que pertencia o meio católico apostólico romano, você está em um ambiente errado. Você está lutando, um herege, lutando contra aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja, quando na verdade não é. Na verdade, hoje vai ficar para o final, que hoje tem muitas pessoas que precisam ter uma outra reforma, como foi a reforma protestante. Não precisa. Precisa se levantar homens e mulheres como Lutero, que lutem contra aquilo que está dentro do seu contexto. É diferente. Pessoas que se levantem dentro do próprio contexto para poder falar, isso aqui está errado. E a Bíblia não prega sobre isso. John Hus nasce na Boêmia, República Tcheca, que pertencia à Alemanha, e ingressa na universidade aos 16 anos. Está vendo aí como é que estudava? Na universidade aos 16 anos. E a partir daí passa a encher sua vida na capital, exceto seus 2 últimos anos de encarceramento e inconstância, de onde saiu para ser queimado vivo. Isso é uma síntese da vida dele. Em 1402 foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém, aonde suas mensagens fervorosas e bíblicas desencadearam o movimento reformador. No mesmo ano, ocupou a reitoria da universidade, que favoreceu o avanço dos ideais da reforma. Na sua pregação, ele condenava os abusos da igreja, conclamava o povo a voltar-se para a Bíblia e suas verdades práticas. As obras de Wycliffe caíram nas mãos de Hus e muito o influenciaram. Ele continuou a pregar com desassombro e poder. Ou seja, era um camarada que estava além da sua época. Vieram ordens expressas do Papa para que ele parasse de pregar, mas ele tomou a decisão de não atendê-lo e continuou pregando. Aqui a gente vê o que eu sempre comecei falando sobre isso. Hoje as pessoas levam a prensa e param de falar, param de pregar, param de... Ali era o Papa, que era o comandante em geral do Império. Ele falou, não, vou parar e vou continuar. Aí em 1410 foi convocado para ir a Roma e por não ter ido foi excomungado. Lutero foi igualzinho ele também. Lutero, nessa situação, Lutero foi taxativo também. John Hus continuou pregando, defendendo que o final da igreja, a autoridade final da igreja é a Bíblia, não o clero, que era o entendimento que a Igreja Católica Apostólica Romana pregava, é que a autoridade máxima eram eles, e não a Bíblia, e não aquilo que regia, que era a regra de fé e prática. Combateu a heresia das indulgências, foi excomungado novamente 2 vezes. 2 anos depois, em 1412, por não ter comparecido diante da corte papal. Na prisão, castigaram com escassez de pão, na esperança de que retrocedesse suas posições, mas Hus com bravura declarou: apelo a Jesus Cristo, o único juiz, todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos deposito minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas com base na verdade e na justiça. Por fim, 6 de julho de 1415, depois de grande escárnio, queimaram seus livros e levaram-no para a fogueira. No suplício da fogueira, John Hus morreu clamando misericórdia de Deus pelos seus inimigos e cantando salmos. Ou seja, ele pediu perdão para aqueles que estavam castigando, semelhantemente a Estevão e Jesus. Em meio às chamas, aí é John, eu coloquei uma cara na correria. Profetizou: hoje vocês estão matando ganso, que ganso em alemão quer dizer, Hus em alemão quer dizer ganso. Mas em breve Deus levantará um cisne, Lutero, e eles vocês não poderão matar, como de fato aconteceu. É uma profecia. E aí a gente vê profecia se cumprindo, não como muitos pregam por aí, mas da forma que ele falou e aconteceu de fato. Depois da morte deste mártir do cristianismo, a perseguição romana tornou-se ainda mais cruel, que contribuiu para o crescimento e fortalecimento dos princípios evangélicos no meio do povo tcheco.
Preste atenção. Você vê que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles lutavam contra. E aí a gente faz um panorama, né, uma comparação com a igreja atual. A igreja atual, quanto mais apanha, ela mais se retrai, né? Ela mais se fecha. Aí nós vemos aí movimentos socialistas, né, progressistas, crescendo, tentando abafar, tentando realmente disseminar a igreja. E tem muitas igrejas que estão caladas, a favor da família, como Deus criou, as igrejas estão caladas. Quem defende a família da forma bíblica, como os jovens dizem hoje, né, cancelado, né, no Instagram, nas redes sociais. E quem se posiciona a favor disso tudo também, de alguma forma, é inserido nessa doutrinação de cancelamento aí, enfim. O ensino genuíno hoje não está sendo bem aceito mais. Hoje o povo vive mais atrás na verdade, o que acontece é que não tem ensino, consequentemente ninguém aprende, consequentemente ninguém defende mais o Evangelho. Essa é a verdade. Vai, pula Salvador. Salvador, eu vim agora? Pode pular aí. Aí vai. Ó. Aí chegamos em Lutero. Vou dar só 2 slides por cada hora. Tá bom? Lutero era alemão, filho de camponeses, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt. Buscava com a videira a salvação de sua alma. E é aqui que gera a polêmica de Lutero com Zwingli. Lutero, ele prezava apenas pela sua salvação, diferente de Zwingli. Ele buscava, na sua genuína conversão, quando ele lê Romanos, ele ficou com medo dele morrer e ir para o inferno. A intenção dele ali era a salvação própria. E depois que ele vai ter um despertamento. Em 1512, aos 29 anos, a idade que nós falamos aí sobre a pregação lá da João de Cemitério, depois de ele ler o Justo Viverá pela Fé, explodiu como bomba no seu coração e ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Mais tarde, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, seu emissário, Juan Isaías João Tetzel, foi à Alemanha, esse foi o pior emissário de qualquer Papa que já existiu na face da Terra. Foi ele que falou a célebre frase: toda vez que cair uma moeda no fundo desse gasofilácio, uma alma salta ao purgatório. Ele falava isso. Então o pessoal, com medo, ia lá e depositava as moedas. E teoricamente as almas saltavam no purgatório. Ele foi lá na Alemanha, na terra de Lutero, vender essa indulgência que oferecia redução das penas do purgatório. Olha, só mais uma. Convencido de que o tráfico de indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo-lhes falsas esperanças, Lutero decide enfrentar este abuso no dia 31 de outubro de 1517, pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrado o movimento da reforma. Estas teses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja que se desviara da fé apostólica. Vou ficar por aqui, só para a gente fazer um breve apanhado desses 2 slides. Como eu disse logo no início, a cultura de pregar alguma coisa na porta da Catedral da Universidade de Wittenberg era normal. Então, alguns estudiosos falam que foi um ato de rebeldia, quando na verdade não foi. Lutero estava querendo chamar o clero para uma conversa, para um debate. E eles entenderam que aquilo ali, esse cara está ficando maluco. Esse cara está ficando doido. Como é que ele faz um negócio desse? Só que o que acontece? Só em 1520, ou seja, 3 anos depois, a Igreja Católica Apostólica Romana chama Lutero para conversa. Lutero não vai. E o que o Papa faz? Ele cria uma bula papal, que na verdade é como se fosse um informativo para todo o clero, chamando Lutero para conversa, para a corte papal. Ele não vai, ele pega a bula papal,
pega todo os documentos católicos e queima em praça pública. E aquilo ali acaba com a Igreja Católica. Ali ele rompe de vez com a Igreja Católica na Dieta de Worms em 1521. E aí ele começa de fato o seu ministério. Queria só deixar isso aqui bem claro para você. A igreja é o maior milagre da história. A igreja foi criada na eternidade, fundada por Jesus e inaugurada no Pentecostes. A igreja em Atos consolidou-se como uma verdadeira agência do reino de Deus. Então o que eu quero dizer com isso tudo? Hoje, muitos, como eu já falei, muitos se perguntam se precisamos de uma nova reforma. Eu digo que não. Na verdade, nós precisamos criar novos Luteros dentro das igrejas, novos Calvinos, no sentido não de doutrina, mas no sentido de brigar pela essência bíblica. Né? O que nós precisamos hoje é de pessoas corajosas, de pessoas que, ao serem perseguidas, elas não virem as costas para Deus, para a sua palavra revelada. É isso que a gente precisa hoje. Né? E de repente, hoje daqui, saem pessoas assim, com o coração ardendo, para que a verdade bíblica seja somente a verdade bíblica e ponto final. E que as novas teologias, entre as aspas, que surgem por aí, não possam vir a apagar tudo aquilo que vocês aprenderam hoje e têm aprendido durante a sua vida cristã. A verdade é essa. Lutem não por desavenças dentro de igreja, mas lutem para que a verdade do Evangelho seja mantida até a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém? É isso que nós precisamos. Aí deixa ali a última página, que é o último slide, né, para vocês entrarem lá, o último que é né, entrarem nas redes sociais, né, se vocês puderem e quiserem, né, para poder, qualquer coisa tem no WhatsApp também, se ficar alguma dúvida, eu creio que, em nome de Jesus, na próxima semana, se der, a gente vem aqui para terminar a segunda parte. Tá bom? Amém. Amém? Amém. E eu fiz uma pergunta no início, né? Qual foi a pergunta? Se a Igreja Católica Apostólica Romana aceitasse as 95 teses de Lutero, nós seríamos o que hoje? Fica aí para você, que Deus possa abençoar você em nome de